Gentílico, tibetano. Capital, Lhasa. Língua oficial, tibetano. Governo, provincial comunista. Fundação, declarada província da China no dia 5 de novembro de 1913. População, 2,8 milhões de aproximadamente. Expectativa de vida, 67 anos. Moeda, Yuan. Código ISO, TIB, código de internet, .cn. Código telefone, mais 86. Religião, budismo tibetano. Situação atual, o país está sob ocupação chinesa. Chefe de Estado, Dalai Lama, atualmente em exílio. Localização geográfica, o Tibete localiza-se no centro da Ásia e faz fronteira com Índia, Nepal, Butão, Burma e China. A história do Tibete é marcada por guerras e conquistas. Os conflitos entre a China e o Tibete tiveram início durante a dinastia chinesa Tang, entre 618 e 906 d.C. No século XIII, o Tibete foi conquistado pelo Império Mongol. Em 1720, foram os chineses, durante a dinastia Qing, que conquistaram o Tibete. Desde então, a China reivindica a soberania sobre o território tibetano. Em 1912, com a queda da dinastia Qing, os tibetanos conseguiram adquirir independência. Os tibetanos expulsaram da região tropas e oficiais chineses. Em 1913, numa conferência realizada em Shimla, na Índia, britânicos, tibetanos e chineses decidiram que o Tibete seria dividido. Uma parte do Tibete seria anexado à China e permaneceria sob soberania chinesa e outra parte seria autônoma. Ao retornar da Índia em janeiro de 1913, o 13º Dalai Lama declarou oficialmente a independência do Tibete. Porém, o Acordo de Shimla nunca foi ratificado pelos chineses, que continuavam a alegar que todo o Tibete pertencia à China. Em 1918, as relações já estremecidas entre o Tibete e a China resultaram em um conflito armado entre as duas nações. A Inglaterra foi um dos países que interveio para tentar negociar uma trégua, mas esse esforço dos ingleses não foi bem sucedido. Em 1933, com a morte do 13º Dalai Lama, o Tibete sofreu um maior enfraquecimento político. Em 1950, o Partido Comunista Chinês tomou conta da China. Tropas comunistas invadiram a cidade de Shamdo, localizada na fronteira oriental leste do Tibete. Em pouco tempo, as tropas chinesas tomaram a sede do governo local. No dia 11 de novembro de 1950, o governo tibetano manifestou-se contra a agressão chinesa na Organização das Nações Unidas, ONU, mas a Assembleia Geral da ONU adiou a discussão do problema. Em 17 de novembro de 1950, o 14º Dalai Lama assumiu a posição de chefe de Estado do Tibete. O novo líder dos tibetanos tinha apenas 16 anos de idade quando assumiu a liderança política e espiritual de seu país. Em 23 de maio de 1951, uma delegação tibetana que havia ido a Pequim, a capital da China, para negociar a questão do Tibete foi forçada pelo governo chinês a assinar um tratado. O governo chinês ameaçou invadir o Tibete de forma até mais agressiva, caso a delegação tibetana se recusasse a assinar o acordo. O tratado estabelecia que o Tibete seria uma região autônoma da China sob o domínio tradicional do Dalai Lama. Na prática, o Tibete permanecia sob o controle da Comissão Comunista da China. Em setembro de 1951, o Tibete foi tomado pelas forças comunistas de Mao Tse-tung. A ocupação chinesa do Tibete foi marcada pela destruição sistemática de mosteiros, pela opressão religiosa, pelo fim da liberdade política e pelo aprisionamento e assassinato de civis em massa. Ao governar o Tibete, as autoridades chinesas comunistas introduziram reformas agrárias e reduziram significativamente o poder das ordens dos mosteiros, apesar da forte oposição do povo tibetano. Os tibetanos frequentemente se rebelavam contra a presença de forças chinesas em seu país. Em 10 de março de 1959, os tibetanos organizaram uma grande revolta contra a China. Neste levante nacional tibetano, ocorrido na capital tibetana de Lhasa, a resistência nacional contra a China atingiu seu auge. Mas a reação chinesa ao levante foi violenta. Milhares de tibetanos foram mortos, aprisionados ou exilados. Temendo por sua própria segurança, o Dalai Lama deixou Lhasa em 17 de março de 1959. Atualmente, a sede do Dalai Lama se localiza na Índia. O Dalai Lama viaja pelo mundo para tentar obter apoio internacional à independência de seu país. As divergências geopolíticas existentes entre a China e Tibete possuem grande semelhança com diversos outros conflitos dispersos no mundo. A questão territorial. O principal interesse da China no território tibetano é decorrente da localização geográfica estratégica, pois a província se encontra no continente asiático, no sul e no centro da Ásia, o que facilita o controle da região por parte da China.
Essa configuração geográfica possibilita melhor controle por parte do governo chinês. Diante desse fato, os líderes chineses não têm intenção de conceder a independência política total ao Tibete. A prova da insatisfação quanto ao processo de independência tibetiano foi a atitude do governo chinês que reprimiu, com o uso da força, as manifestações que aconteceram na capital do Tibete, Lhasa. De acordo com o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, o chinês Liu Jintao, a China irá lutar efetivamente pela permanência de seu controle na região. O território no qual está localizado o Tibete encontra-se em uma região que se estabelece a 4,5 mil metros acima do nível do mar. Devido a essas características, é chamado de Teto do Mundo, nome dado pelo fato de ser o ponto mais elevado do planeta. Mais precisamente, por abrigar nessa região o Monte Everest, com 8,850 metros de altura. O interesse chinês no território tibetiano não está ligado somente à localização estratégica da região, mas também às suas riquezas naturais, como, por exemplo, as grandes áreas preservadas compostas por enormes florestas, consideradas um grande potencial bioenergético, sem contar as importantes jazidas de minérios presentes no território do Tibete, tais como cromo, cobre, bórax, urânio, lítio, ferro, cobalto e muitos outros. Outro fator determinante está ligado aos recursos hídricos, uma vez que as nascentes mais importantes dos rios asiáticos, como os rios Yangtze-Kiang, o Rio Azul, Yangtze, Rio Amarelo, Mekong, Indus, entre outros, nascem em território tibetiano, mananciais esses que respondem por aproximadamente 30% das fontes da água da China. A China ocupa o Tibete há 60 anos. Uma das consequências dessa ocupação chinesa é a existência de mais de 100 mil refugiados tibetanos pelo mundo. Até hoje, as Nações Unidas nunca expressaram algum protesto significativo contra a ocupação do Tibete. Desde 1951, os tibetanos têm tentado se rebelar contra a ocupação chinesa, mas seus esforços não foram bem-sucedidos. A China alega soberania histórica sobre o Tibete, ameaçando assim a cultura e a religião dos tibetanos. Tem o objetivo de modernizar o Tibete, pois espera que uma maior prosperidade no país eventualmente conquiste o apoio dos tibetanos à administração chinesa. O governo chinês possui um plano de desenvolvimento para a região e vem construindo prédios, realizando obras e substituindo a tradicional arquitetura tibetana por uma arquitetura moderna, deixando assim as províncias do Tibete semelhantes às cidades chinesas. Além disso, o Tibete está repleto de imigrantes chineses que lideram importantes setores da economia. De fato, hoje, há mais chineses que tibetanos vivendo no Tibete. Não é de se surpreender que os tibetanos temem que sua cultura e tradição estejam em perigo de extinção. Oficiais chineses do Tibete afirmam que os tibetanos têm completa liberdade religiosa. Porém, a polícia chinesa está sempre presente em mosteiros e em templos budistas. Os monges têm sido espancados, aprisionados e submetidos à educação política chinesa. Contudo, a China vem recentemente demonstrado um pouco mais de flexibilidade em relação à sua ocupação do Tibete. No início de 2002, a China libertou 6 prisioneiros políticos tibetanos e permitiu que o irmão do Dalai Lama visitasse o Tibete. O governo chinês convidou o jornalista para visitar o Tibete após ser restringido o acesso livre deles à região durante anos. Em outubro de 2002, representantes do Dalai Lama foram recepcionados pelo governo chinês em Pequim e no Tibete, algo que não ocorria há quase uma década. A China tem o objetivo de apaziguar os tibetanos para melhorar sua imagem perante o mundo, mas é duvidoso que a China esteja disposta a se retirar do Tibete. As Nações Unidas e os principais líderes mundiais não têm o poder e o interesse de pressionar a China para que haja uma resolução justa do conflito no Tibete. A China é o país mais populoso do mundo e representa uma das economias de maior potencial. A China é também um dos 5 países de maior poder nas Nações Unidas e tem o direito de vetar qualquer decisão da organização. Portanto, apesar de contar com o apoio moral de pessoas do mundo no mundo inteiro, os tibetanos enfrentam uma grande luta.